O senhor, por exemplo, né, numa ocasião aqui, algum tempo atrás, quando a gente fez um programa sobre Santo Ambrósio, o senhor disse assim, olha, Santo Ambrósio nasceu, né, na minha diocese, foi bispo da minha diocese. O senhor com grande orgulho falou, chegou a minha vez, viu, Padre Guido? Porque o padre Donizete, eu nasci na mesma diocese que ele, fui batizado na mesma diocese que ele, né? Então hoje chegou a minha vez de estar orgulhoso também com a santidade, né, Padre Olha, Guido? são os santos orgulhos, que não cria, digamos assim, um transtorno nem emocional, né? E são aquelas coisas, gente, nós não temos palavra para agradecer a Deus por estas pessoas que pisaram no chão como nós, enfrentaram tantos desafios como nós, e hoje a igreja nos coloca estas pessoas na nossa frente como modelos para serem imitados. Exatamente, repito, porque todos somos chamados a sermos santos. E vamos aprender, portanto, que a santidade é possível e bate perfeitamente com a vontade divina, que é a nossa santificação. Padre Guido, já a gente vai então, propriamente dito, falar um pouco sobre quem foi Padre Donizete, esse novo beato da igreja e tudo mais, mas faz um resumo para a gente, Padre Guido. Eu sei que o senhor já trabalhou em causas de beatificação e de canonização, então o senhor entende muito do assunto. O senhor falou agora há pouco, né, de bem-aventurado e tudo mais. Quais são os processos, né, depois que a pessoa faleceu em fama de santidade, quais são os processos até ela chegar no estágio onde o Padre Donizete chegou, que é ser declarado beato? Beato, exato, né? Sim, na verdade, eu trabalhei já em 5 processos de milagres. Mas o milagre é o último estado, digamos assim, para chegar à declaração da santidade de uma pessoa. Diante de uma pessoa que morre com o conceito de santidade, a igreja primeiro deixa passar um tempo hábil de 5 anos para poder juntar toda a papelada, os documentos, depoimentos, testemunhas. E se trata de alguém que está fazendo até curas milagrosas, etc., tudo deve ser guardado, etc. A igreja analisa primeiro os escritos desta pessoa que se quer apresentar ao mundo como beato ou santo, para que todos os escritos batam perfeitamente com a doutrina cristã. Depois a igreja analisa a prática das virtudes, que devem ter sido praticadas não de uma maneira normal, mas heroica. Isto é, até com grande sacrifício, com grande destaque. Todas as virtudes cristãs. Depois a igreja analisa o culto, para deixar bem claro que não houve nenhuma propaganda de santidade fora do comum, e para evitar que haja um culto criado pelo povo e não pela autoridade da igreja. Diante disso, a igreja solta um decreto chamado o decreto que comprova as virtudes em grau heróico, e aquele candidato ganha o título de venerável. Venerável. É que, se não vou errado, até no túmulo do padre Beato Donizete tem um nome de venerável, porque quando a igreja dá este título, aí já é permitido, por exemplo, até tirar o corpo do cemitério, onde geralmente descansa, e ser trazido para a igreja, para que possa ser venerado da parte da piedade dos fiéis. Certo? Depois a igreja analisa um caso de algo de extraordinário, um evento não comum, que nós chamamos de milagre, e que não está ligado 100%, digamos assim, a uma doença que desaparece de repente. Como também há outros grandes efeitos e eventos que não são considerados, digamos, dentro da ordem da medicina ou até da mesma ciência, né? E se este evento se realiza através de uma invocação ou de uma intercessão específica para aquele candidato santo, a igreja baixa um decreto assinado pelo Papa, estabelecendo a data para a beatificação. É o caso do nosso padre Donizete, né? E o Papa estabeleceu a data já ainda neste ano. E depois se espera somente mais um sinal, também mais um milagre para a canonização. É meu dever, não vou dizer como especialista nos processos, mas é bom avisar os fiéis que esta praxe não foi sempre assim.
No caso, por exemplo, de Santo Antônio de Pádua, 10 meses depois da morte, foi proclamado santo sem nenhum processo. São Francisco de Assis foi venerado no dia 4 de novembro, 2 anos depois da morte, já foi proclamado santo, também ele sem nenhum processo. Mas depois entrou uma praxe, digamos assim, que a Igreja cumpriu até o Vaticano II. E quando se tratava de beatificação, como também de canonização, eram exigidos, até naquela época, 3 milagres para a beatificação e 3 milagres para a canonização. Já era um processo mais demorado ainda que hoje. Muito mais demorado. Depois passou para 2. 2 para a beatificação e 2 milagres para a canonização. Na praxe atual, 1 milagre para a beatificação e 1 milagre para a canonização. E posso comunicar oficialmente, não tem nenhum segredo, que está sendo estudado no Vaticano a possibilidade de eliminar a beatificação. Um candidato direto para a canonização. Direto para a canonização. Inclusive, diácono Eric, até os volumes que acompanham todos os processos, não se chama mais processo de beatificação, mas processo de canonização. Certo. Já a palavra canonização. Pois seria o estágio final disso tudo. Exato, né? Só para ficar claro, desculpa interromper, Padre Guido, mas assim, a diferença, obviamente, entre beato e santo, aquele que foi beatificado ou canonizado, no que diz respeito à santidade, é a mesma coisa. A Igreja reconheceu a santidade do candidato. Nesse processo, onde ele ainda é apenas beatificado, o culto à pessoa do beato é um culto regional. É ligado ou à sua ordem religiosa, ou ao seu país de origem, ou à sua região de origem, né? Então, por exemplo, Beato Padre Donizete, obviamente, é um culto regional que no Brasil, certamente veremos paróquia em breve dedicada ao Beato Donizete. Quando chega no estágio da canonização, que a pessoa é declarado santo, esse culto que antes era regional ou relacionado à sua família religiosa, agora é um culto universal. A igreja do mundo todo pode cultuá-lo, pode ter paróquia em qualquer parte do mundo. Essa basicamente é a principal diferença onde o Padre Guido está explicando esses processos. Mas, Padre Guido, para a gente ganhar tempo, vamos conhecer um pouco mais da figura do Padre Donizete Tavares de Lima, esse nosso novo beato brasileiro que nos orgulha muito. Faz um resumo para a gente, por favor, Padre Guido, de quem foi o Padre Donizete. Exato, agora tenho certeza que os nossos amigos de Minas Gerais vão vibrar de alegria, né? Porque ele nasceu na cidade de Cássia. Em Minas Gerais, ele era mineiro. É no dia 3 de janeiro do ano 1882 e faleceu em Tambaú, né, no dia 16 de junho do ano 1961. Certo. Né? Ele teve 8 irmãos, todos com nome de músico. Interessante que o pai e a mamãe do beato Padre Donizete gostavam imensamente de 2 tipos de música, lírica e clássica. E os 8 filhos que eles tiveram, deram para cada um deles nomes de músicos famosos, Donizete, Wagner, Beethoven, Mozart, Tchaikovsky e companhia, né? Certo. Bom, é uma maneira até de lembrar as grandes músicas, e digamos a verdade, são as músicas que não desaparecerá nunca. É verdade, porque entra no coração. Os pais adoravam música clássica e assim, ao dar o nome aos filhos, prestavam uma singela homenagem aos músicos de grande fama. Tornou-se sacerdote no dia 12 de julho do ano 1908, na cidade mineira de Pouso Alegre. Certo. Olha, parabéns também àquela belíssima catedral de Pouso Alegre, né? Aliás, Minas Gerais, como um todo, é um estado que, obviamente, guarda muitas tradições, as raízes católicas, né? E a gente vê histórias belíssimas que aconteceu em Minas. Essa aconteceu parte em Minas, relacionada ao Padre Donizete, e parte no estado de São Paulo, né? A gente vai continuar a conversa. Só lembrando que no ano 1906, foi o bispo Dom Nery que convidou justamente o Padre Donizete, então naquela época seminarista, para ser seminarista justamente lá em Pouso Alegre. Exato. Temos um pormenor que merece ser bem destacado nesse programa. Momentos antes da ordenação sacerdotal, imagina um movimento que se tem na igreja, na sacristia, né? Ele pediu de conversar a só com o bispo. Ah, é?
Isso lá no ano de 1908, Exato. né? No dia 12 de julho. Exato. Ele pediu para o bispo de aceitar um grande desejo dele. Na hora que se tornava padre, fez o voto solene de pobreza. Os sacerdotes diocesanos fazem uma promessa de pobreza, né? De afastar-se, digamos assim, afetivamente e efetivamente dos bens materiais. Mas o bispo ficou sem jeito. É que como voto solene, isso está geralmente o costume reservado aos padres religiosos, Sim, é isso, Padre Guilherme? perfeito. E sendo ele diocesano, ele não era obrigado a fazer esse voto? Exato. Não modificado, mas melhorando a sua expressão. Pois não. Quando se trata de padres religiosos, os padres religiosos podem ser ordenados padres e também diáconos somente depois de ter feito o voto solene de 3 votos: pobreza, obediência e castidade. Entendi. E várias ordens religiosas e também outras congregações, como a minha, por exemplo, mais um 4º voto. O nosso é da oração e da promoção pelas vocações, que caracteriza o nosso carisma. Então, o sacerdote diocesano, apesar do compromisso com a pobreza, como o senhor disse, não é feito um voto solene. Não, mas Padre Donizete quis fazer. Exato. Da castidade, sim. Claro, Para a óbvio. castidade, sim. Mas para a pobreza, não. Certo. Mas ele pediu e o bispo deu consentimento. Interessante. Ele fez este voto, né? Ele, como jovem sacerdote, trabalhou como colaborador em várias paróquias, destacando-se pelo amor aos pobres e aos trabalhadores. Ele também é advogado. Olha, só. se estudou, sim, direito, etc. Nomeado pároco em Tambaú, no dia 24 de maio do ano 1926, tomou posse da nova tarefa no dia de Santo Antônio, dia 13 de junho do ano 1926, né? Que era o padroeiro daquela cidade. Então foi justamente quando ele chegou a Tambaú, primeiro como vigário, antes ainda de ser pároco, né? Ele ficaria ali até o final dos seus dias. A cidade de Tambaú foi seu campo de missão. Exato. E também aí, se na Catedral de Pouso Alegre ele fez um voto de pobreza, Certo. quando ele, no dia de Santo Antônio, entrando na igreja que estava lotada de fiéis, aguardando a tomada de posse dele como pároco, ele notou que os primeiros bancos da igreja estavam vazios. E a igreja superlotada, com muita gente de pé, e os primeiros bancos vazios. Ele logo perguntou por que estão vazios estes bancos. Falaram, não é o banco, o povo não poupa palavras, é o banco dos ricos, são os bancos das autoridades. E este fato ele teve que engolir com muita amargura. Porque o nome como advogado, inclusive, conhecendo já naquela época o relacionamento, digamos, não dos melhores que corriam entre autoridades e povo em geral, ele quis dar um basta nisso. Naturalmente, enfrentou os ventos contrários, saindo, claro, com grande honra de homem, de cristão e de sacerdote, mas também com ordem, digamos assim, tantas vezes com a cabeça quebrada, a tal ponto que alguém fez até a cabeça do bispo, que achou por bem transferir o padre Donizete. Só que o povo ficou super revoltado, e como sinal de, não digo de protesto, mas o povo não estava de acordo, é que começaram as peregrinações das cidades vizinhas de Tambaú, todos os dias, mas não peregrinação de caravana de um ônibus ou 2, eram milhares e milhares de pessoas por dia. Ele já estava começando a fama de santidade dele. Começava porque, inclusive, dando continuidade ao que você está dizendo, diácono Eric, Deus colocou na pessoa do padre Donizete algumas qualidades e características que só Deus explica, que não é de todos, dons extraordinários, quais, por exemplo, a bilocação e a levitação. Isso está presente na vida, então, nos relatos da vida do Sim, padre Donizete.
o padre Donizetti estava presente ao mesmo tempo em 2 lugares. Fenômeno, Santo Antônio, a Seneiade, a paróquia dele é de Santo Antônio, né? Que também tinha este fenômeno. Se nós falássemos deste fenômeno nos dias de hoje, temos também um grande santo, Padre Pio, de Pietrelcina, onde aconteceu o fenômeno da quadrilocação. Isto é, esteve presente ao mesmo tempo em 4 lugares. E também o fenômeno da levitação, que foi até filmado. No caso do padre Donizetti, me parece que foi numa Sexta-feira Santa, né? Exato. Num sermão de Sexta-feira Santa. E ele estava tão cheio de fervor, falando da paixão e da morte de Jesus, que todos perceberam, menos ele, que estava falando suspenso no ar quase 80 centímetros. Puxa vida. Foi um fenômeno muito estranho. Aqui na história do Brasil, é bom saber também que o primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Frei Galvão, também, ele teve o fenômeno da levitação e o fenômeno da bilocação. Olha só que grande santo, né? Que característica extraordinária. Um outro fenômeno extraordinário atribuído também ao beato padre Donizetti é a questão da premonição. Em muitas ocasiões, ele acabou dizendo coisas que aconteceriam no futuro. Sim. E acertou. Sim, né? Este é um dom extraordinário que também Deus dá. Não se trata de profetizar, ou de, digamos assim, tantas vezes até coisas não muito boas. Sobretudo, ele se destacou pelo atendimento espiritual como verdadeiro conselheiro espiritual. Era muito, mas muito procurado. Praticamente quem chegava até em Tambaú não perdia a sua viagem. E tudo que ele comunicava acontecia de verdade. E conseguiu, Diácono Eric, é bom dizer isso para os nossos amigos telespectadores, conservar dentro de si aquele espírito de despojamento afetivo de todas as coisas. Quanta gente queria deixar até um sinal de gratidão, até uma oferta, até estava construindo. Aconteceu inclusive até que até a igreja pegou fogo, né? E sabemos aquela imagem belíssima de Nossa Senhora Aparecida é a única que sobrou de 26 imagens que queimaram. A gente vai falar desse episódio já. Exato. Daqui a pouquinho, quando a gente mostrar a matéria sobre o Padre Donizetti. Ele recebeu até inúmeras ofertas para reconstruir. Ele, pensando que seria uma oferta dedicada para a sua pessoa, preferia façam obra de caridade para os pobres. Queria absolutamente mostrar que o voto que ele tinha feito naquele dia estava sendo, o dia da sua ordenação sacerdotal, estava sendo mantido na íntegra. Bom, o senhor estava falando anteriormente, então, da situação onde ele foi transferido, mas aí, né, diante do clamor popular, ele acabou justamente ficando mesmo, né, como pároco lá em Tambaú. Sim. Tambaú, no estado de São Paulo, né, a Diocese São João da Boa Vista, e foi lá então que ele viveu durante muitos anos, até o dia da sua morte, no ano de 1961, como o senhor sinalizou anteriormente. Aí, Padre Guido, o senhor estava explicando, né, as caravanas começaram a ir para lá, muitas graças começaram a acontecer, e ele criou uma maneira de atender essas pessoas, não podendo, obviamente, atender uma por uma, ele criou uma maneira interessante de atender todo mundo e as graças só se multiplicavam, né, Padre Guido? 2 vezes ao dia está registrado na história, às 9 horas da manhã, se não vou errado, e às 8 horas da noite, ele abria a janela, né? Para dar a bênção àquela multidão que todo dia, não é que chegava o dia de festa, ou véspera, ou solenidade, não, todos os dias. Se tratava de milhares de pessoas que o procuravam. Ele dava uma bênção precedida por uma mensagem. Inclusive temos também, né, documentos feitos ao vivo, né, digamos, gravando estas mensagens maravilhosas, nas quais ele estimulava as pessoas a ficar apegados aos princípios éticos e cristãos. E, sobretudo, não esqueçamos, infundia nos fiéis um profundo amor para com Nossa Senhora. Ele queria que todos entregassem a Nossa Senhora os trabalhos do dia a dia. Estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre o mais novo beato da igreja, o beato brasileiro, o Padre Donizetti, que nos orgulha muito, né? O Padre Donizetti, que foi pároco na cidade de Tambaú
né, no estado de São Paulo, por muitos anos, diocese de São João da Boa Vista, né? Aliás, foi a diocese que eu nasci, então mais orgulho ainda, né? Eu nasci na cidade de Mococa, que pertence a essa mesma diocese, fui batizado lá. E olha, eu cresci ouvindo histórias do padre Donizete, né? E muitas pessoas daquela região e de muitas outras regiões do sul de Minas, né, do estado de São Paulo e até mesmo fora desses dois estados, acabaram se aproximando desse grande beato, né, como o padre Guido já disse no primeiro bloco. À medida que a fama do padre Donizete foi se espalhando de santidade, as pessoas recorriam até Tambaú e recebiam uma bênção especial, né, padre Guido? Ele achou uma maneira de abençoar todos ao mesmo tempo, 2 vezes por dia, e fez bem, né? Exato. Por tantos anos, às 9 da manhã e às 8 horas da noite, abria aquela janela na frente daquela multidão, usava o microfone, também ele, no tempo moderno, né? E, inclusive temos alguns filmes em preto e branco, feitos ao vivo, com as mensagens maravilhosas, sobretudo quando ele fala da fidelidade à doutrina da Igreja, ao Papa, a devoção a Nossa Senhora. Enquanto a gente vai conversando, a gente vai vendo uns trechinhos, né? O pessoal da produção está colocando aí para a gente alguns trechinhos do padre Donizete, de algumas imagens, né? Que temos gravação belíssima sobre esse beato. Aliás, eu adianto, daqui a pouquinho, no final desse bloco, já, né? O padre Guido, como dá a bênção de costume aqui para a gente, todo o final do programa Eclésia, nós estamos com o texto que o padre Donizete usava para dar a bênção. O padre Guido, sendo sacerdote, pode dar a bênção também, vai nos dar a bênção da maneira que o padre Donizete estava acostumado. Já, no final do programa, nós vamos receber essa bênção. Bom, o padre Guido já citou no bloco anterior, mas a gente vai assistir a matéria daqui a pouquinho, e uma coisa que a gente vai ver na matéria, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Uma imagem que foi justamente de maneira extraordinária, né? Ela foi salva pelo padre Donizete numa ocasião interessante. Ele era pároco da igreja de São José, né? E numa outra igreja teve a notícia de um incêndio. O que aconteceu, padre Guido? Exato, interessante. Ele recebeu a notícia de um incêndio. Ele, logo que terminou a Santa Missa, correu lá e a chama já havia comido tudo, digamos assim, né? 26 imagens de santos e de santas acabaram destruídas pelas chamas, menos uma, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ele fez questão de mostrar esta imagem para os seus fiéis. São sinais extraordinários de uma proteção de Nossa Senhora. E podemos afirmar que ele foi uma pessoa que soube transmitir aos fiéis, que o procuravam diariamente, a necessidade de nos apegar a Maria para santificar a nossa vida. Chegava ao ponto de dizer que era necessário consagrar, através de Maria, todas as nossas ações, mesmo as mais rotineiras. Gostaria de fazer uma comparação. Acho que vou ser bem feliz, como se diz. Lendo e conhecendo um pouquinho a vida de padre Donizete, o pensamento me foi várias vezes para mim, para o mosteiro de Lisieux, na França, onde viveu Santa Teresinha do Menino Jesus, que soube explicar o caminho, como ela falava, para poder alcançar a santidade através da consagração das coisas, mesmo as mais rotineiras. Santa Teresinha, eu digo isso com tanto orgulho, eu já falei mais de uma vez aqui na TV, quando chegava no refeitório para as refeições com as demais religiosas, ela dizia: Senhor, eu tenho que alimentar o meu corpo. Cada colher de sopa que eu tomar, eu ofereço como um ato de amor. Quando chegava a hora do merecido descanso noturno, dizia: Senhor, vou dormir. O que devia fazer durante este dia, eu já fiz. Eu vou dormir, mas toda vez que o meu coração bater durante a noite, ofereço como um ato de amor. Agora, meus amigos, pensamos, um padre Donizete que naquela janela repete com palavras bem parecidas esta mensagem para milhares e milhares de pessoas. Teresinha fazia isso dentro do claustro, aquelas 4 paredes, e nunca botou pé fora.
por 10 anos de vida consagrada. O padre Donizetti era também advogado, sabia muito bem onde ele queria chegar. Tinha os olhos para enxergar também tantas injustiças sociais. Queria ficar ao lado do povo. Não teve medo de abrir a boca até contra as autoridades, chamando a atenção, né, condenando o mal que estava acontecendo. E, sobretudo, se colocou ao lado das pessoas mais indefesas, sem voz e sem vez. Por isso que foi um pouquinho como Jesus, né? Que as pessoas saíam espontaneamente das suas casas porque encontravam na fala deste homem algo de diferente que penetrava de verdade no coração. No que diz respeito ao cuidado com os pobres, além da oração e toda a vida espiritual e apoio que ele fez, dos dons extraordinários que o senhor já comentou no bloco anterior, etc., ele fundou diversas obras sociais, né? E algumas estão de pé até hoje, né? E ele, ou seja, pôs a mão na massa, né, Padre Guido, como se diz. Exato, especialmente as pessoas menos favorecidas, os pobres, construindo asilos, educandário para crianças órfãs, né? E também obras sociais e enfermaria também para uma proteção nos hospitais. E estas obras até hoje estão de pé, mantendo até o nome dele, de Padre Donizetti. E, gente, quando uma pessoa tem um profundo amor para Deus, necessariamente transmite este amor divino com as pessoas que estão ao seu lado. Por isso, os pobres, as pessoas que chegavam até de longe, repito, não perdiam a viagem. Todos voltavam para sua casa com a bênção do Padre Donizetti. E, sinceramente, esta bênção era um grande benefício, um grande conforto, e talvez, digamos assim, pessoas que não compartilhavam o estilo de vida do padre ficavam envergonhados até em aparecer publicamente, porque o Padre Donizetti sabia muito bem colocar, como se diz na gíria, o dedo na ferida. Por isso não tinha medo de reclamar contra as injustiças sociais. E tantas coisas melhoraram também durante a vida dele, graças à coragem que ele teve como pessoa, digamos assim, pública, não só a serviço de Deus, mas também a serviço da sociedade, sendo que ele era também advogado, e, entre aspas, temos documentos que falam que rejeitava qualquer oferta pagando o seu serviço de advogado, não aceitava nada. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele fez belíssimas obras sociais, né, que fizeram tão bem para a região e tudo mais, o apoio espiritual, não só no que diz respeito aos dons extraordinários que colocou a serviço da igreja e do povo, que já conversamos, né, coisas práticas, como, por exemplo, todo o incentivo à congregação mariana, né, que era uma coisa belíssima e é até hoje, né, ou as irmandades, por exemplo, das Filhas de Maria, que também é outra coisa bonita. Ou seja, tem obras para mostrar, né, fé e obras, literalmente para mostrar, e não é à toa que a igreja está elevando a honra dos altares. Exato, é interessante um pormenor que eu li, que talvez não agradou muito às autoridades da época, porque ele aproveitava da presença diária de milhares de pessoas para fazer procissões. Acreditava muito neste caminho das pessoas com a imagem de um santo, de uma santa, com destaque Nossa Senhora Aparecida, né? E pelos cantos que fazia passando pelas ruas da cidade, né? Às vezes não estava programado, mas por isso alguém talvez não gostasse disso, mas ele sabia muito bem usar as pessoas, transmitindo aqueles valores populares. Gente que talvez, o povo que nunca abriu uma página de um livro de teologia ou de filosofia, mas era a vida prática que contava. E nada melhor do que, por exemplo, ele abria a sua janela para dar a sua bênção e ouvir o coro de milhares de pessoas que estavam rezando o terço com voz alta. Quem de nós faria uma coisa dessa no dia de hoje, né? Olha, é exatamente um grande exemplo a ser seguido. Bom, nós vamos conhecer então um pouco mais da vida
e da história do Padre Donizete. Então, nessa matéria que vamos exibir agora, onde várias coisas que nós comentamos aqui, a gente vai olhar na prática também onde acontecia, que janela era essa que ele dava a bênção, né? Repito, como disse anteriormente, o miraculado, né? O garotinho que recebeu a graça por intercessão de Padre Donizete da cura das suas pernas, né? Nós vamos mostrar agora a nossa matéria também. A imagem, né? Que foi salva do incêndio pelo Padre Donizete, também mostraremos na nossa matéria. Enfim, um trabalho bem interessante porque a gente conhece um pouco mais da vida desse grande beato. Vamos dar uma olhadinha. Olá, Eric. Olá, Padre Guido. Hoje eu estou em Tambaú, interior de São Paulo, que eu vim mostrar para vocês e para o pessoal de casa um pouquinho dos lugares que mais marcaram a história do Padre Donizete. E eu estou aqui nessa praça, que é no meio da cidade, onde o padre realizava as bênçãos 2 vezes por dia, às 9 da manhã e às 8 da noite. E é nessa mesma praça que tem o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que nada mais é que uma construção de realização de um sonho do Padre Donizete. Vamos conversar com o Padre Anderson, que é quem celebra as missas aqui no santuário? Vamos lá! Padre Anderson Godoy é missionário da Providência Santíssima e celebra as missas no santuário desde 2004. A partir de então, teve um papel muito importante em manter viva a memória e a missão do Padre Donizete. Padre Donizete, ele é reconhecido por todos nós como um apóstolo da acolhida. Nós temos consciência que hoje a acolhida é tudo dentro da nossa igreja. E o Padre Donizete, como um bom mineiro, era muito acolhedor. E nós assumimos essa proposta de acolhimento aqui dentro da vivência do nosso santuário. E é aqui, dentro do santuário, que fica disposto para todos os fiéis o túmulo do Padre Donizete. Nós também temos um velário digital que as pessoas podem colocar o seu pedido de oração, o seu agradecimento. E aproveitando que eu estou aqui, eu também vou acender uma vela nas minhas orações. O velário, a réplica de Nossa Senhora salva pelo Padre Donizete e o túmulo são lugares favoritos dos fiéis para as orações. E isso não é diferente com o Padre Anderson, que além de devoto, faz um convite à comunidade para os caminhos do querido padre. A igreja vem mostrar para nós que a vida do Padre Donizete foi uma vida de felicidade. E cada cristão também pode viver essa felicidade. Felicidade esta que move a vida sacerdotal do Padre Anderson. Evangelizar também é se aproximar à santidade do Padre Donizete. É uma motivação cada dia poder exercer esse ministério sacerdotal aqui neste santuário e uma alegria muito grande também de ter a vida do Padre Donizete tão presente, enraizada, tanto na vida dos romeiros que frequentam este santuário, como também na vida de todos os tambauenses que residem aqui na cidade de Tambaú. Não precisamos ir muito longe para encontrar graças realizadas pelo Padre Donizete. Seu Carlos faz parte da equipe de limpeza da Praça Padre Donizete e é muito grato pelo seu Santo Padre. Eu não andava, né? Aí a minha mãe me trouxe aqui no Padre Donizete para ver se eu conseguisse, se eu voltava a andar, tudo. Aí foi onde que eu comecei a andar. Agora eu ando de bicicleta, faço de tudo. Do santuário, exatamente do lado, tem a casa do Padre Donizete e que hoje é um museu. Vamos lá? A gente vai conversar com o Francisco.
Sartori é devoto do Padre Donizete e teve a chance de conhecer a santidade do padre graças ao seu pai. Hoje, a gratidão é tanta que trabalha recebendo as pessoas no então museu. As pessoas, devotos, fiéis, religiosos, visitam essa casa porque aqui encontram todos os móveis utilizados pelo Padre Donizete, utensílios, e também neste local são depositados os objetos de graças alcançadas pelas pessoas. Para os tambauenses, é um local de visitação constante, né? Eles visitam muito a residência, rezam, fazem as orações, os seus pedidos e também agradecimentos. Além das salas de graças recebidas, as pessoas de todo o mundo que vêm à casa do Padre Donizete têm a chance de ver pessoalmente a famosa janela de bênçãos, usada pelo padre quando já estava com mais idade. Após esse passeio histórico, fomos conhecer a cidade de Tambaú. E realmente, por aqui, o Padre Donizete já é um santo. Entre instituições criadas em sua homenagem e tambauenses carregando seu nome, conhecemos um novo local. E o Cemitério Municipal de Tambaú é mais uma opção para os fiéis do Padre Donizete. Também com um velário, fotos e pedidos de orações, o mausoléu foi o primeiro local onde o corpo do padre foi sepultado. E por isso ainda recebe fiéis que lembram do padre através das gotículas de água consideradas santas na tampa da cova. Fiéis como Tânia, que visitam o local quase todos os dias e carrega a devoção como uma herança. O avô da minha mãe, ajudava o Padre Donizete, presenciou muita coisa. Minha mãe também já tinha, presenciou, até deu depoimento dela já em algumas coisas de graça do Padre Donizete. E então a gente também tem essa fé. Assim como Tânia, a devoção de Margarete ao Padre Donizete é uma herança tão rica que foi a razão da beatificação do padre. O Bruno, ele nasceu com o pé torto congênito e eu sabia de toda a dificuldade que eu ia passar, de tudo que eu ia ter que passar, botinha, ele ia ter um longo tratamento. E eu, então, naquele dia, sabendo de tudo isso que eu ia passar, ele já tinha 4 meses, o Bruno, eu lembrei do que a minha avó falava. E então eu ajoelhei, eu pus o Bruno para dormir, ajoelhei, pedi para o Padre Donizete, na verdade implorei para o Padre Donizete, com toda a fé e com toda a confiança. Eu pensava nisso que a minha avó falava e eu falei, eu tenho certeza que ele vai pedir, ela vai fazer. E aí na noite, eu pedi à noite, no dia, a hora que amanheceu, que eu fui trocar o Bruno, ele estava com o pé retinho, o pé certinho. A gratidão é tanta que a família passa a devoção de geração a geração. E hoje, aos 13 anos, Bruno sabe a importância de ter fé. Minha mãe sempre me ensinou a rezar, me colocou na catequese, já crismei inclusive, e sempre foi muito bom para mim. É um momento de espiritualidade que você se sente livre, que você se sente calmo, a sua paz está com Deus e você se sente muito bom por isso, muito bem. Mas é claro que o menino do milagre tira uma casquinha do acontecimento com gratidão e bom humor. Tem vezes que algumas pessoas me param e falam assim, você é aquele menino que apareceu na televisão e tal? Eu falo assim, aí eu conto minha história. Brincadeiras à parte, o milagre, além de mover montanhas, também move famílias para mais perto do amor e de Deus. O que aconteceu para mim
né, e claro, para todos os fiéis, foi muito extraordinário. Agora, se tratando de dentro da minha casa, né, da família, da fé da gente, é a união, né? É a maior parte o maior fato que aconteceu foi a união por um fato assim que eu não acreditava muito, né? E depois disso não tem como não acreditar, não é? E isso te remete à famosa frase do Padre Donizete, que para quem acredita não precisa de explicação. Exatamente, isso e nada mais. A devoção ao bem-aventurado continua e o mistério da fé, o próprio Padre Donizete pode explicar. Tá aí, que belíssima história, né? Que honra ter um beato brasileiro com essa história tão belíssima, um testemunho tão claro, forte, que graças a Deus, né, a igreja reconhece então a sua santidade e está elevando, né, o Padre Donizete às honras dos altares. Padre Guido, tenho aqui, né, nas minhas anotações alguns outros milagres, né, bem populares, só deixando bem claro. São inúmeras histórias, são muitas, né? Espalhadas inclusive fora do Brasil, né? Pessoas que ganharam essa graça e que o nome do Padre Donizete foi levado inclusive para fora do Brasil. Mas, por exemplo, uma famosa história que em 1954, né? Talvez a primeira grande história de milagre, um senhor chamado Constante foi visitar o Padre Donizete quando comentou que estava com muitas dores no joelho, né? Pois tinha reumatismo. O Padre Donizete na hora deu uma bênção, né, a ele e ele saiu curado. A cidade, né, inteira já ficou sabendo dessa história e a fama dele crescia de santidade. Uma outra oportunidade, uma jovem da cidade de Jacutinga, devido a uma desilusão amorosa, foi justamente uma espécie de loucura, né? Era extremamente agressiva, era imoral, enfim, estava bem perturbada. A família deixava ela amarrada em correntes por causa disso tudo, até que levaram o Padre Donizete com uma tentativa de cura. Ao começar a bênção, as correntes se desfizeram e a mulher parou de ter aqueles surtos psicóticos, né? Justamente as correntes se desfizeram de maneira miraculosa e aquela mulher parou de ter os tais surtos psicóticos. Um outro caso ainda, uma senhora muito rica na cidade de São Paulo foi até a cidade de Tambaú para receber uma bênção do Padre Donizete. Uma vez que a graça foi alcançada, a senhora ofereceu seu colar de ouro em forma de pagamento, é o que o Padre Guido estava falando agora há pouco. Mas o padre não aceitou o colar de ouro em forma de pagamento, né? E a instruiu a dar aquele colar com um gesto de bondade e tudo mais para a primeira pessoa que a mulher encontrasse. No caminho de volta para São Paulo, a senhora rica se deparou com uma senhora negra, de aparência muito pobre, e ela quis dar o colar, então, àquela senhora pobre. Voltou para casa e amanheceu com a enfermidade, voltou para a casa dela e amanheceu de novo com a enfermidade depois desse gesto. Ao questionar o Padre Donizete, olha, eu não recebi minha cura, o que aconteceu? Ele informou o seguinte, que aquela senhora pobre na beira da estrada, na verdade, era a Nossa Senhora Aparecida. E por ter descumprido com a bondade, ou seja, não quis dar a ela o tal colar, como eles tinham combinado, ela não era digna de receber tal graça. Olha só que coisa, Padre Guido. Bom, essas coisas na vida dos beatos, dos santos da igreja, como o senhor já disse anteriormente, né? Somado ao fato de ter levitação, no caso da vida do Padre Donizete, principalmente durante um sermão da Sexta-feira Santa, que ficou bem conhecido, premonição e bilocação, que bilocação é uma coisa que humilha a nossa inteligência, né? Como é que pode? Mas isso está atestado em tantos santos, e essa frase belíssima, né? Que atesta muito da sua personalidade, né? Aos que não creem em Deus, nada é possível. Aos que creem, nenhuma explicação é necessária.